Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como se cria uma estratégia automatizada usando o indicador estocástico. Esse é um indicador conhecido como oscilador, é um oscilador rápido e ele tenta encontrar regiões onde tem uma força extrema de compradores ou uma força extrema de vendedores, que a gente chama de regiões sobrecomprados ou sobrevendidos. Em teoria, é uma região onde a gente tem uma força desproporcional em determinada direção. A gente diz que está sobrecomprado quando tem um exagero e espera-se que tenha uma correção. O preço normalmente sobe, o indicador fica sobrecomprado e a gente imagina que ali vai ter uma barrigada, que é aquela pequena queda para depois ele voltar a subir. E a mesma coisa ao contrário, o mercado vem caindo, ele pode ficar sobrevendido, e quando ele está muito sobrevendido, a gente entende que tem um exagero e o mercado vai dar aquela respiradinha, né? Ou seja, ele vai dar uma oxigenada e depois ele volta a cair. Então bora lá, de forma bem simples, né? O que é o estocástico? Vamos inserir ele aqui. Estocástico, a gente tem três opções. Eu vou colocar o estocástico pleno, que eu entendo que é o estocástico clássico. Ele inseriu aqui embaixo. Você pode ver, normalmente ele não vem assim, né? Normalmente ele vem assim, ó, sem essas barras aqui. Ele vem puro e simples dessa forma aqui. E aí a gente coloca essas barras que elas são orientativas. A região de sobrevendido, né? Ou seja, quando os preços estão muito próximos do fechamento, é lá no 20, no nível de 20, e a região de sobrecomprada quando o preço está lá no 80. Então a gente insere essas barras aqui para facilitar a leitura, né? Então assim, colocar essa barra, colocar ela na posição de 20. Só para ficar bacana, eu vou chamar essa região aqui de sobrevendido, né? Vou colocar ela verde, que seria uma região onde a gente, em teoria, procura compras. Depois eu vou dizer por que em teoria. E agora a gente coloca uma barra lá pelo 80, que é a posição clássica de sobrecomprado. Pronto, a gente já tem aqui mais ou menos o indicador, né, oscilando. Ele está aqui com o período de 14, eu vou deixar ele um pouquinho mais rápido. Vou deixar ele aqui só com 7. Eu costumo usar ele entre 7 e 10. Na realidade eu não uso muito estocástico, mas como eu estou mostrando para vocês, quero mostrar uma automação. Então a ideia mais ou menos seria a gente vender aqui, porque ele está sobrecomprado, comprar aqui, porque ele está sobrevendido, e assim por diante. Ó. Vender aqui talvez não desse bom, seria estopado, vender aqui, por aqui mais ou menos, ó, seria bom. Aqui já está um pouquinho oscilada, né? Porque apesar de ter um movimentozinho aqui para baixo, né? Movimento de 1%, na realidade ele foi para cima, né? Então, geralmente, o estocástico ele não é utilizado sozinho. Ele é um oscilador. Osciladores eles não têm muita razão de ser quando você tem movimentos de forte tendência. Eles são mais ali quando você tem um movimento mais lateralizado. Mas bora lá, bora para a automação agora, que é o que interessa. Eu vou abrir aqui o editor de estratégias. Vocês vão ver que é super simples. Uma das vantagens do Profit é você fazer coisas, não vou dizer incríveis, mas coisas que funcionam com poucas linhas de código. Estratégia em branco. Eu vou deixar a Petrobras mesmo aqui. Ele já vem com o meu bloco, né, de início e fim. Para melhorar o nosso trabalho, eu vou deixar 30 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui meus inputs. Lembra que eu já falei para vocês, eu gosto de começar eles com I. Então, meu primeiro input vai ser o período estocástico. Stock period, que é exatamente para definir o 13 e o 14, aquele ajustezinho que eu mostrei para vocês agora há pouco. Eu vou dizer que ele vai vir por padrão em 7. E eu vou ter aqui o meu risk return. Depois eu vou mostrar o porquê disso. Eu vou usar o risco retorno para colocar pontos de entrada, stop loss, stop gain. Eu vou deixar ele na casa de 1.5, por exemplo. Depois eu vou criar minhas variáveis. Como variável, eu vou só criar a variável do estocástico. V stock é um float. E agora a gente vai para o código propriamente dito. A primeira coisa que eu vou fazer é definir, né, preencher essa variável do estocástico. Ah, Rodolfo, eu não sei como é que é a função. Bom, aí, né, eu já falei para vocês. Vocês têm que usar o manual da Nelogica. Vou explicar como é que eu uso. Bom, a gente tem aqui o manual da Nelogica.
que a gente baixa. Eu geralmente venho no Google, boto Nelogica NTLS, ele já vem para cá. A gente tem um manual aqui e vou procurar, né, os detalhes sobre a função de estocástico. Então eu chego aqui, estoque, ele tem o rápido, né, o fast, aqui ó, fast stochastic. Ele tem o full é o pleno, o full é o que eu estou utilizando lá. Então vamos ver aqui como é que ele fala. Full stochastic recebe o período e retorna o valor do indicador. Vamos pegar mais detalhes sobre ele aqui. Full stock. Pronto. Aqui tem a descrição completa dele. Ele retorna um float, por isso que eu declarei a variável como float. Aqui mostra como é que faz a atribuição, que é o que a gente vai fazer lá. Vou até copiar aqui para aproveitar. Ó, tinha copiado. E aqui, como eu tenho que passar o período, eu vou passar essa variável que eu criei aqui. Fechou. A gente já tem o valor do estocástico. Qual vai ser a nossa regra para comprar? Vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma coisa super simples. Se o meu VStock for menor ou igual a 20, then begin buy at market. Vou comprar mercado, vou simplesmente comprar. Eu vou deixar o begin end, eu não precisava colocar aqui se fosse só o comando, mas depois provavelmente vou acrescentar mais coisas aqui. Então eu vou deixar por enquanto assim. Else if VStock maior ou igual a 80, então begin sell short at market. Vamos vender a mercado. Fechou. Aqui a gente já tem mais ou menos o principal, comprar e vender. Se eu rodar isso aqui, não vai dar muito bom não, mas só para mostrar para vocês. Vamos executar. Vou colocar aqui 3 meses para ele rodar mais rápido. E aparentemente ele não fez nada ainda. Na realidade deve ter feito, mas como a estratégia ainda está meio burra, ele deve estar apanhando. Estatística, ó, tá vendo? Ó? Estratégia burra aqui, ele colocou alguma operação, ó, só uma operação de compra e nunca saiu da operação. Então acontece isso. O que a gente vai precisar fazer aqui é o seguinte, a gente vai precisar começar a colocar as saídas, né? Então vamos ver aqui. Primeira coisa, eu não devo comprar ou vender se eu já tiver comprado ou vendido, né? Então, if not is bought e a gente vai aproveitar isso aqui, deixar de ser preguiçoso, né? Not is sold e então vamos começar aqui a fazer a brincadeira, né? Se estou comprado, então begin end else if is sold, estou vendido, então begin end. Já temos o bloco, agora vamos lá. Se eu estou comprado, eu vou colocar o meu stop loss e o meu stop gain. Então vai ser o sell to cover stop, né? Estou comprado. Se eu estou comprado, eu tenho que vender, né? Qual vai ser o meu stop? O meu stop vai ser o meu preço de entrada. Vou colocar aqui, por enquanto, vezes, se é um stop, né? Se eu comprei aqui é um stop, significa que eu comprei e o preço continuou caindo. Então eu vou colocar um stop a 2% abaixo, vezes 0,98, ou seja, 2% abaixo. Sell to cover limit, que agora é o meu stop, né? O meu ganho. Comprei, quero vender. Vou botar aqui a mesma coisa, price vezes, só que 2% para cima, 1,02. Pronto, vou rodar só para vocês verem. Salvar aqui. Importante salvar, galera, né? Às vezes a gente perde tudo que faz, né? H9K estocástico demo.
Opa! Ele não gosta de acento. Então agora ele já fez um bocadinho de operação, né? Não perdeu tanto, mas operou muito. Então a gente vê que ele já está fazendo alguma coisa. Parece um pouco estranho, né? Porque ele compra e sai na mesma barra, enfim. Vamos melhorar isso aqui. Então, vamos fazer agora a questão se eu estou vendido, né? Ou seja, vendi. Se eu vendi, eu quero que o preço caia. Então, o meu stop gain vai estar embaixo, vai ser uma ordem de compra abaixo. E o meu stop loss, uma ordem de compra acima. Então, muito parecido. Vamos lá. Então, é buy to cover stop price vezes, só que é o inverso. 1.02 buy to cover, aqui é o ganho. Price, ou seja, se eu comprei, se eu vendi, eu preciso comprar abaixo do preço, vezes 0.98. Basicamente isso. Vamos ver, né? Salvar, executar. Para salvar, Ctrl S, para executar F2. E agora a gente já tem um pouquinho diferente. Tá legal ainda? Não, não tá legal. Mas vamos tentar entender, né? Vamos olhar para esse gráfico aqui e tentar entender. Para tentar entender, eu preciso ver aonde é que o estocástico está mandando comprar ou mandando vender. Uma forma de fazer isso é fazendo pela coloração dos candles. Muito simples. Então, toda vida que for uma situação de compra, eu vou dizer que eu quero que ele pinte a minha barra de verde. E todo canto que é para mim vender, paint bar série red. Ó, agora a gente já tem aqui, ó, um pouquinho melhor, já dá para ver um pouquinho melhor. Vamos focar no gráfico em vez de focar no resultado. Eu tenho aqui, ó, ele mandando eu comprar aqui. Por quê? Porque essa barra tá verde. Faz sentido comprar aqui? Não muito. Não muito. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Eu vou mandar ele plotar o estocástico. Plot de estoque. Vamos plotar ele aqui. Pronto, ó, plotou. Ele mandou eu comprar aqui, ó. Provavelmente, ó, aqui é a região onde ele caiu do 20. Só que se você estudar um pouco mais o estocástico, você vai ver que o ideal não é necessariamente quando ele passa para baixo, mas quando ele rompe para cima. E aqui a gente começa a lapidar a estratégia. O estocástico sozinho ele não é tão bom, mas o objetivo aqui é mais a questão do código do que criar um indicador lucrativo. Mas vamos lá, vamos ver. Então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar um pouquinho. Eu não quero comprar quando ele estiver abaixo, eu quero comprar quando ele cruze de baixo para cima. Como é que eu vou fazer isso? Toda vez que eu pego o valor de um indicador e coloco uma variável, isso não é um valor único, ele cria uma lista. E essa lista ela é ordenada de trás para frente, onde o 0 é a última barra, o 1 é a penúltima, o 2 é a antepenúltima e assim por diante. Então o que eu quero fazer? Ver se você entende isso, que é importante. Vou pegar o valor da penúltima barra. Se ele for menor do que o da última barra e o da última barra estiver acima de 20 e o da penúltima abaixo de 20, significa que eu tive um cruzamento do nível de 20. Como é que eu faço isso? Então aqui, ó, basicamente, a minha penúltima barra tem que ser menor ou igual a 20 e a minha última barra, que é a 0, tem que ser maior do que 20. Já mexi na condição de caso de compra. Vamos ver se muda alguma coisa aqui no resultado, nas compras. Salvei, ó, piorou. Ah, Rodolfo, piorou. Tudo bem, faz parte. Piorou porque a gente mexeu simplesmente na compra. Vamos fazer a mesma coisa para a venda. Então, na venda, a gente vem aqui e vê estoque 0 menor que 80. Tinha apagado bem. E aqui, no caso, eu tenho que usar o... Vamos lá, salvar. Já deu uma mudada aqui, ó. Menos 185.
a gente já tem situações, ó, onde ele só comprou aqui, ó, quando cruzou para cima, e ele só vendeu quando cruzou para baixo do 80. O que mais que a gente pode fazer? O resultado ainda não está legal. Tem mais alguma coisa que a gente pode pensar em fazer por aqui para melhorar esse resultado? Vamos pensar. O que eu costumo fazer? Eu venho aqui, ó, e dou uma olhada nas operações. Né? Vamos pegar aqui, por exemplo, essa última operação está em aberto, então não vamos considerar ela. Vamos pegar uma operação que deu ruim aqui, ó, no dia 15 de março. Dia 15 de março a gente teve às 10 da manhã uma operação bem zoadinha. Vamos lá. 15 de março. 15 de março a gente já consegue ver aqui que a gente fez uma compra depois de um gap. Operar depois de gap não é uma coisa muito sensata, mas foi onde a gente tomou uma cacetada. Vamos ver um anterior, no dia 13. No dia 13, às 11h30. Dia 13, 11h30. Foi feita uma compra às 11h30 aqui. E essa compra, ó, tá vendo? O mercado foi bem para cima, mas a gente não fez nada e acabou estopando 2% para baixo. Vamos ver se tem 2%. 2% para baixo. O mercado não chegou a subir 2%, por isso que ele não deu ganho. O que a gente pode fazer para melhorar aqui? Né? Então, vamos pensar. Normalmente, a gente tem aquela regrinha da análise técnica, que não é nada demais, mas geralmente o que é que você faz? Você coloca um stop abaixo da última mínima. Então, em vez de eu usar esse stop fixo aqui, eu vou usar um stop mais dinâmico, mais inteligente, vamos dizer assim. Então, se eu estou comprando, eu vou querer colocar o meu stop abaixo da mínima anterior. Então, o meu stop aqui vai ser quem? Vai ser low, né? Low de mínima anterior. 1. Já mudou um pouquinho de figura. O resultado, né? Já vem aqui, ó, já mudou um pouquinho de figura. Vou fazer a mesma coisa aqui para a venda. Vou colocar que o meu stop da venda tem que ser a minha máxima anterior. Já mexeu um pouquinho. Eu estou apertando Ctrl S aqui. Quando eu faço Ctrl S, como a estratégia está rodando, ela automaticamente atualiza. Então, já mexeu um pouquinho. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar que o meu ganho tem que ser em função do meu risco-retorno. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou mudar isso aqui para ser... O meu ganho vai ser o preço. Aqui tem que entender um pouquinho de matemática. Só um pouquinho, mas tem que entender. Onde é que está o meu stop? O meu stop está na mínima anterior. Qual é a diferença? Qual é esse valor, né, em pontos, né, em centavos, do preço que eu comprei para a mínima anterior? Vai ser o quê? Vai ser... Vou colocar aqui, então. Como eu tenho que vender para ganhar na compra, então vai ser mais o meu price, que é o preço de entrada, menos low 1. Ou seja, do jeito que está aqui, eu estou fazendo de 1 para 1. Ou seja, se o meu stop foi, sei lá, 10 centavos para baixo, eu vou colocar 10 centavos de ganho, por exemplo. Isso aqui não vai ficar tão legal. Eu vou rodar para vocês verem. Tá vendo? Ó, baixou muito. Baixou muito porque eu estou colocando meu risco-retorno de 1 para 1. Mesmo assim é positivo. Vou fazer o seguinte. Lembra aquela variável que eu criei aqui em cima? Ó, I, Risk Return? É a proporção, o ratio entre o risco e o retorno. Eu vou dizer que eu quero uma proporção de 1 para 2, ou seja, 1,5. Eu quero ganhar 1,5 vezes mais do que eu perco. Se fosse fácil assim, né? Mas vamos lá. Então eu vou colocar aqui, que é o meu I, Risk Return, vezes a diferença. Vou colocar entre parênteses para ficar mais claro aqui, né? Então vamos ver se muda o valor. Ó, subiu um pouquinho. Vamos fazer a mesma coisa para venda agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou vender, tem que ser o preço menos I, Risk Return, vezes, no caso agora é o high, 1 menos o price. Mais uma vez, matemática importante. Vamos lá. Qual que é o meu stop? O meu stop é a máxima anterior. Por quê? Porque eu estou vendido. Vendi, então meu stop é para cima. Stop loss, perda. Eu tenho que saber qual é essa diferença, ou seja, high anterior menos o preço. Eu tenho quantos pontos eu admito perder. E aí eu projeto isso para o outro lado. Ou seja, vai ser o meu preço menos esse valor.
Só que como eu quero colocar a proporção, para não ser de 1 para 1, ganhar 1, perder 1, eu quero poder ganhar 1,5, eu multiplico pelo iRiskReturn. Vamos ver como é que fica. Vou salvar aqui. Vou mandar executar, ele já executou. E a gente já tem um resultado bem mais favorável. Aí aqui a gente pode começar a brincar. Mudar de 1,5, tirar de 7 para um número maior ou menor e ver o que acontece. Por exemplo, se eu colocar um risco retorno para 2, vamos ver o que acontece. Ele fica pior. Se eu colocar para 1,2, vamos ver, melhorou um pouquinho. Ou seja, para cada um que eu arrisco perder, eu aceito 1,2 de ganho. Né? Eu vou querer ganhar pelo menos 1,2. 1,3. Melhorou um pouquinho. 1,4. Ó, melhor ainda. 1,5. Pouquinho melhor? Ou 1,4 é melhor? 1,5 é melhor. E aí a gente pode brincar. Eu quero mexer no período estocástico. Vou colocar aqui, em vez de 7, vou colocar 12. Ó, zerou. Colocando 12 aqui, ele zerou ou alguma coisa do Profit. Às vezes o Profit bagunça. Ó, não zerou. 400. Às vezes ele fica assim, aí você vem, muda de aba, ele resolve. Vamos deixar o nosso set aqui. Ah, Rodolfo, para que serve esse input aqui? Eu vou mostrar para vocês para que serve esse input aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Estratégiazinha salva. Dá para testar em outras periodicidades. Deixa eu colocar aqui 5 minutos mais ou menos, ver o que é que vai dar. Ó, 5 minutos ainda deu bom. Vamos voltar para os nossos 30 minutos. Vamos ver agora o que a gente pode fazer com isso. Como eu coloquei esse paint bar, essa estratégia automatizada pode ser utilizada também como uma regra de coloração. Então, ó, a estratégia está salva, H9K estocástico demo. Eu vou fechar aqui o meu editor de estratégia. Eu vou colocar agora ele como uma regra de coloração. Seria regra de coloração, mais, vamos lá, H9K estocástico demo, inserir. Eu quero colocar na própria barrinha, adicionar, OK. Olha que bacana. Ele está dizendo que vai vender aqui. Seria uma venda interessante, porque a gente teve uma queda. Ele está dizendo para comprar aqui. Não é uma compra muito boa. Teria um stop. Essa compra aqui, ó, interessante. Essa venda aqui, potencialmente interessante. Outra venda aqui, ó, interessante. Essa compra, essa venda, essa compra que seria estopado, né, porque o mercado desabou. Essa venda aqui também não foi muito boa, talvez desse para fazer alguma coisa. E essa venda aqui também não foi legal. Faz parte, stops faz parte do jogo. E aí, meu amigo, o que é que você precisa fazer? Você vem aqui, automação de estratégia. Aqui vocês estão vendo, né, que eu estou rodando aqui, ó. Eu estou rodando em conta real a nossa estratégia de mercado lateral. Já fica aí a dica, né, para você testar 7 dias grátis na loja. E se você participar do nosso canal, você pode testar por mais tempo ainda. A gente consegue te dar um prazozinho de validade maior. A única coisa que você tem que assinar da Nelogica, né, o automatizador de estratégias para conta real. Mas vamos lá, eu vou colocar aqui na simulado mesmo, porque essa estratégia não é uma estratégia testada, muito validada, mas para fins de aprendizado, não vai pegar isso e usar na tua conta real, porque, enfim, você até pode fazer isso, só não vem me culpar depois. Mas vamos lá, nova estratégia, selecionar estratégia, vou selecionar H9K, HAL 9000, estocástico demo, selecionar. Vou colocar aqui para rodar na PTR4. Periodicidade. Vou colocar aqui 30 minutos. Quantidade por ordem. Vou deixar 100 mesmo. E aqui, lembra dos inputs? Se você vier aqui em editar parâmetros, é onde você vai poder selecionar os inputs. Período de estocástico e risco retorno de 1,5. Vou deixar assim mesmo. Mandar criar. E aí, ó, é executar e correr para o abraço. É isso. Simples assim. Então, pessoal, você curtiu aqui essa aula rapidinho aqui de estocástico, de automatização de estratégia? Curte, se inscreve e, se possível, compartilha com aqueles teus amigos também que estão aprendendo. E lembrando, é essencial você ver o manual, é essencial você tentar, testar. É erro
e acerto, erro e acerto, aprendizado é mexendo, né? Você não vai aprender a programar, não vai aprender a criar estratégia se você ficar só vendo esse vídeo. Você tem que sentar no computador, bota o videozinho numa janelinha, pausa, escreve, aí despausa, volta, pega o outro vídeo também, junta, porque a partir daqui você pode começar a criar derivações da estratégia. Vamos supor, você não quer vender só quando tiver sobrecomprado, você quer vender quando tiver sobrecomprado e o IFR, que é um outro indicador, estiver dando sinal também de venda. Né? Ah, eu quero usar MACD, eu quero usar uma média móvel, eu quero usar outras coisas. Então você vai empilhando, vai criando condições, agrupando para que você, né, elabore a sua estratégia com o seu tempero, da forma como você quer. Beleza? Valeu, até a próxima.